bom que você está aqui. Abra sua Bíblia comigo no livro de Colossenses, capítulo de número 3. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, você deve ter reparado que nós estamos em reforma. Gente, isso aqui vai ficar lindo, só que por enquanto tá feio. Mas vai ficar lindo isso aqui, tá bom? Então não repara a bagunça, tudo que vai mexer, vai transformar, vai construir, vai dar trabalho, vai ficar feio, mas para depois ficar bonito. Amém? Colossenses capítulo 3, verso de número 13. Você encontrou, amém? Acompanhe comigo o que está escrito, por favor. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Feche os seus olhos, eu quero fazer só mais uma oração pela sua vida. Deus, que o Senhor esteja no nosso meio, que a sua palavra fale ao nosso coração, que o Senhor fale no nosso coração exatamente aquilo que nós precisamos ouvir. Me esconde atrás da tua cruz, em nome de Jesus, amém. Esses últimos dias nós estamos passando por uma pandemia louca, mas não é sobre isso que eu quero falar. Mas eu quero falar sobre uma geração adoecida, uma geração doente, pessoas que estão morrendo literalmente, e preste bem atenção, não só psicologicamente, não só emocionalmente, mas também fisicamente, por falta de perdão. É uma geração adoecida, é uma geração que tem passado por problemas, por doenças psicossomáticas, simplesmente pela falta de perdão, por falta de participar desse ato tão poderoso que é o perdão. Perdoar, ou perdão, é uma das palavras mais difíceis de ser ditas no dicionário português. Eu não estou dizendo que ela é difícil de ser dita pela sua pronúncia, não. É por tudo que envolve o perdão. É por tudo que envolve esse sentimento, esse ato que nós temos que praticar todos os dias. Mas ela também não é só difícil de ser dita, ela também é difícil de ser ouvida. Só para vocês terem uma ideia, existe um estudo feito pela Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, que comprova cientificamente que existe uma relação entre a dificuldade de perdoar e a ocorrência de infarto agudo do miocárdio. O que significa isso? Significa que pessoas que têm dificuldade de liberar perdão ou de pedir perdão estão mais propensas a infartar. Existem pessoas que estão morrendo de infarto simplesmente porque elas não conseguem perdoar. Esse estudo vai dizer que 31% das pessoas que foram estudadas eram mais propensas ou já tinham sofrido um AVC ou um infarto porque elas precisavam liberar perdão para alguém. A falta de perdão é uma das piores doenças que o ser humano carrega dentro de si. A falta de perdão é um suicídio a longo prazo. Sabe por quê? Porque ela mata aos poucos. Ela vai minando o coração das pessoas aos poucos. As pessoas que têm dificuldade em liberar perdão, as pessoas que têm dificuldade em pedir perdão, são pessoas que vivem amarguradas. São pessoas que se sentem torturadas. São pessoas que nutrem o sentimento de vingança diariamente. Você já discutiu com uma pessoa e de repente, depois que houve essa discussão, você ficou pensando e matutando e nutrindo aquele sentimento por causa daquela discussão, e daí você fica pensando, mas eu podia ter dito aquilo, eu podia ter dito isso, eu podia ter falado aquilo, eu podia ter jogado aquilo na cara, e você deita a cabeça no seu travesseiro e você não consegue dormir, porque você fica nutrindo um sentimento de vingança. Um coração escravo de um sentimento que te corrói por dentro 24 horas por dia. Um sentimento que te mata todo dia um pouquinho mais. Se você sofre um infarto e ele é fulminante, você morre dentro de segundos.
Se a pessoa é atropelada e ela sofre alguma coisa muito grave, ela morre dentro de segundos. Se a pessoa toma um tiro num lugar que não tem salvação, ela morre na hora. Mas a pessoa que morre de falta de perdão, ela vai morrendo aos poucos. A tristeza dela vai tomando conta de um coração que até então era alegre há pouco tempo atrás. A tristeza vai tomando conta e de repente a pessoa não consegue mais nem sorrir. Uma pessoa que não perdoa é uma pessoa que não consegue sorrir. É uma pessoa que não consegue transmitir alegria para o seu próximo. É uma pessoa que nutre um sentimento que todo dia vai matando ela. E quando você encontra aquela pessoa que você precisa liberar perdão para ela? Uma vez eu tive uma discussão com uma determinada pessoa e eu vi essa pessoa no mercado. Irmão, eu corri dela igual o diabo corre da cruz. Porque você não quer encontrar, você não quer olhar para a cara daquela pessoa, porque nosso ego é grande o suficiente para dizer que eu não preciso pedir perdão para aquela pessoa. Para mim, perdoar talvez é o ato mais corajoso que existe dentro de um ser humano. Se você falar para mim que você matou um leão, eu posso até ficar, pô, o cara é forte pra caramba. Se você falar para mim que você enfrentou 10 pessoas e derrubou as 10, eu vou achar que você é forte pra caramba. Mas se você falar para mim que você foi magoado, que você foi entristecido, que você sofreu algum tipo de decepção com alguma pessoa, e você conseguiu olhar no rosto dela e dizer para ela assim, olha, eu te perdoo em nome de Jesus, eu vou falar para você que você é a pessoa mais corajosa que existe no planeta. Sabe por quê? Porque o perdão lida com algo que é fraco dentro de nós. O perdão lida com as nossas fraquezas. O perdão atinge o nosso ego. Eu não vou pedir perdão para aquela pessoa não. Se ela quiser, ela que vem aqui. Eu não vou falar mais com aquele ser não. Se ele quiser, ele que vem aqui. Eu não fiz nada. O perdão mexe com o nosso ego. O perdão é uma quebra total de algo que nos magoou, que nos entristeceu, que nos amargurou. E você sabe qual que é o maior de todos os problemas da falta de perdão? É que ela nos impede de ser perdoado por Deus. Deus está liberando perdão para mim e para a sua vida o tempo todo, mas a falta do nosso perdão, a falta de liberação de perdão para a pessoa que está do meu lado vai me impedir de ser perdoado por Deus. Existe uma psicóloga curitibana chamada Joyce Bruxell, que ela escreveu uma vez em um dos seus livros que se perdoar é aprender a lidar, é deixar de gastar tempo e energia com fatos que não valem a pena. É seguir em frente e se livrar de pesos desnecessários que não são seus. Sabe por quê? Porque a falta do perdão é um peso que você carrega dentro de você que não é seu. A falta do perdão é algo que você carrega dentro de você que não pertence a você. A falta do perdão nos faz parar. A falta do perdão nos faz ficar estacionado em determinados lugares que nós não conseguimos sair. É como se nós estivéssemos atolados em um pântano, sem força para conseguir sair de dentro dele. Sem força para conseguir desatolar. Paulo escreve essa carta à igreja de Colossos, dando algumas dicas sobre algumas situações que eles precisavam enfrentar. E ele vai especificar uma das coisas que eles precisavam aprender, que é o perdão. Por isso essa noite eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o perdão. O primeiro ato do perdão é entender que nós temos que perdoar porque nós fomos perdoados. Preste bem atenção, Mateus capítulo 18, dos versos 23 ao verso 25, a Bíblia vai contar a parábola do credor incompassivo. A parábola do credor incompassivo vai dizer que existia um cara, que ele devia uma quantia muito alta para o seu senhor, mas ele não tinha dinheiro para pagar. Então ele vai até o seu senhor e ele clama por perdão daquela dívida. E o seu senhor se compadece daquele cara, vendo que realmente ele não tinha o que fazer, ele não tinha como pagar.
Então o seu senhor libera perdão sobre ele, diz para ele assim: olha, fica tranquilo, a sua dívida foi apagada, você não me deve nada. E aquela pessoa sai de diante do seu senhor, e a Bíblia vai dizer que ele encontra uma pessoa que devia a ele. E a Bíblia especifica literalmente que ele agarra a pessoa que devia para ele, sufoca ele, dizendo assim: olha, pague o que me deve. Ele tinha acabado de receber o perdão de uma dívida, e agora ele não teve misericórdia com quem devia para ele. Perdoar porque nós fomos perdoados é reproduzir aquilo que foi feito a nós. É nós termos consciência que nós somos um povo que já foi perdoado. Um dia eu e você estávamos condenados à morte eterna. Um dia eu e você fazia parte de um povo que era condenado, mas hoje nós estamos na condição de perdoados. E o perdão que nós recebemos de Deus é muito maior do que o perdão que nós liberamos para a pessoa que está do nosso lado. Antes, querido, eu e você fazia parte daquela multidão que gritava assim: crucifica-o e solta Barrabás. Nós fazíamos parte de uma multidão que gritava para crucificar aquele que estava nos perdoando. Mas hoje nós fomos perdoados pela misericórdia do Abba. Cabe a mim e cabe a você reproduzir aquilo que foi feito a nós. Eu não posso fazer o que aquele credor incompassível fez. Eu não posso receber perdão e não liberar perdão para a pessoa que está do meu lado. Eu tenho que reproduzir aquilo que foi feito a mim. Eu tenho que reproduzir aquilo que o Abba fez para mim. E talvez hoje você está aqui no papel desse credor incompassível. Talvez hoje você precisa liberar perdão para alguém. Talvez hoje, agora, nesse momento, o Espírito Santo está tocando aí no seu coração o nome de uma pessoa que você precisa liberar perdão, ou que você precisa pedir perdão, e até hoje você não conseguiu fazer isso. Mas Cristo te trouxe aqui para mostrar para você que você faz parte. Você é parte de um povo que antes estava condenado, mas hoje está liberto. Hoje faz parte da situação de alguém que foi perdoado. E cabe a mim e cabe a você liberar o perdão que um dia foi liberado para nós. Cabe a mim e a você pedir perdão da mesma forma que um dia nós fomos perdoados, sem nós precisarmos fazer nada. Cabe a mim e a você entender que nós fomos perdoados para reproduzir aquilo que foi dado a mim e a você, que é o perdão. Perdoar porque nós fomos perdoados também é demonstrar o caráter de Cristo em nós. Deixa eu te falar uma coisa. A maior dádiva que Cristo nos dá não é um carro novo, não é uma casa nova, não é o seu namorado, a sua namorada que você tanto espera, não é o seu filho, não são bens materiais, mas a maior dádiva que Cristo deu a mim e a você é o benefício do perdão, é a graça do perdão sobre as nossas vidas. E talvez a maior confirmação da conversão de uma pessoa é ela perdoar alguém que lhe causou uma dor que parece imperdoável. E talvez você esteja me olhando agora e falando: Bruno, sabe por que você está falando isso aí? Você está falando isso aí é porque você não sabe o que fizeram comigo. Quando eu era criança, me abusaram. A pessoa me traiu. A pessoa que eu mais confiava me decepcionou. Você não sabe a dor que aquilo me causou, e agora você está dizendo para mim que simplesmente eu tenho que olhar para a cara dela e dizer que eu perdoo? Você não sabe o tamanho da dor do meu coração. Pois é, deixa eu te falar uma coisa. Nós cuspimos na cara de Jesus, nós maltratamos Jesus, nós açoitamos Jesus, nós xingamos Jesus, nós negamos Jesus, e em momento nenhum Ele desistiu de morrer naquela cruz para liberar perdão para mim e para você que hoje estamos aqui. Você acha mesmo que a liberação de perdão para você
que você tem que dar para uma outra pessoa ou receber de uma pessoa é maior do que o que Cristo fez por mim e por você? Você acha mesmo que é mais difícil você perdoar uma pessoa do que Cristo perdoar a mim? Deixa eu te falar uma coisa, se eu fosse Jesus eu não me perdoaria nunca, porque eu conheço a podridão que existe dentro de mim. Eu conheço o quão podre eu sou sem Jesus na minha vida. Perdoar é difícil mesmo. Ninguém aqui está falando, eu não estou falando que aqui para você que é fácil liberar perdão. Eu não estou aqui falando para você que é fácil pedir perdão. Perdoar causa dor, causa desconforto, mas também vai mostrar que nós não somos egoístas em reter aquilo que foi dado a nós. Liberar perdão, pedir perdão, é mostrar para as pessoas que eu faço parte de um povo que um dia era condenado, mas agora é perdoado. Talvez você esteja aqui precisando pedir perdão. Talvez você esteja aqui lembrando daquela pessoa que te pediu perdão, e às vezes você até falou que perdoava, mas o seu coração ainda diz para você que você não perdoou. Pois bem, perdoar é um processo doloroso, mas que vale a pena passar. Perdoar é um processo difícil, mas que vale a pena enfrentar. C.S. Lewis escreveu uma vez que é fácil falar de perdão até que você tenha alguém para perdoar. Eu só estou aqui hoje porque um dia uma pessoa, claro, Jesus, não vamos ser religiosos a esse ponto, mas porque um dia uma pessoa confiou em mim. Eu era só um menino, eu tinha 17 para 18 anos. Eu nunca tinha pegado no microfone para pregar. E o meu maior sonho era pregar. E vinha profeta na igreja e botava a mão na minha cabeça: eis que te digo que você vai cruzar os mares, vai para não sei aonde, e vai, mas eu não sei nem falar no microfone. Como assim? Como assim? Esse cara... Mas um dia eu sentei na frente de uma pessoa, e hoje ele é pastor, e eu sentei na frente de uma pessoa e falei assim: olha, eu te admiro demais, eu confio demais em você. Você é o cara que me inspira. Você é o cara que... Eu vejo você lá na frente, eu fico... nem sei falar. Me ensina a fazer isso que você faz. E ele confiou em mim. E ele me discipulou. E ele me ensinou. E ele me amou. E ele me cuidou. E ele me ajudou. E eu fui crescendo, crescendo. E a primeira vez que eu preguei foi porque ele me deu a oportunidade. Porque ele me ajudou. Porque ele orou comigo. E um dia, antes de eu casar com a Bruna, ele foi lá no pai da Bruna e falou assim: não deixa o Bruno casar com a Bruna não, que ele vai fazer a Bruna sofrer. O mundo caiu em cima de mim quando eu fiquei sabendo disso. Era o cara que eu mais amava, era o cara que eu me inspirava. E naquele momento eu falei assim: mas não é possível. E também por esses dias, quando aconteceu tudo isso, eu postei uma frase no meu Facebook assim: olha, eu tenho um chamado, jamais vou me calar. E ele escreveu embaixo assim: eu tenho minhas dúvidas. Cara, eu queria morrer. Se eu pudesse achar um buraco para pular dentro, eu tinha pulado. Era quem eu confiava. Como assim ele desconfiava? E eu fiquei umas 2 semanas, e eu chorei, mas eu chorei muito. É fácil falar de perdão até que você tenha que perdoar alguém. E eu nunca me esqueço do dia que eu sentei na frente dele e eu falei assim: eu fiquei com muita raiva de você. Eu desejei a sua morte. Mas eu quero dizer que a minha amizade e a sua, o que nós criamos em Cristo, é muito maior do que aconteceu entre nós. E em nome de Jesus eu te perdoo. E isso foi apagado. E eu vou lembrar disso um dia ainda, para contar como testemunho para as pessoas que o diabo tentou colocar algo no meio de nós. Mas existe algo que Jesus fez na cruz, que foi liberar perdão sobre a minha e sobre a sua vida. Por isso hoje eu estou te pedindo perdão. E eu também estou liberando perdão sobre a sua vida. E hoje eu amo Ele.
É o cara que eu continuo admirando. É o cara que eu continuo buscando quando eu preciso de alguma coisa. Que eu me aconselho, que eu converso, que eu mando mensagem. Sabe por quê? Porque perdoar é algo que exige muito de nós. Nós não perdoamos porque nós queremos perdoar. Nós perdoamos porque um dia nós fomos perdoados. Liberar perdão é mostrar que verdadeiramente Cristo faz parte da nossa vida. No começo é difícil, depois vai ficar mais difícil ainda, mas não desista. Passar pelo processo do perdão é entender que nós perdoamos porque um dia eu e você foi perdoado. Perdoar também é entender que nós devemos perdoar as queixas que nós temos com os outros. Perdão das queixas é libertador. Deixa eu te falar uma coisa. Pessoas nos decepcionam, porém nós também decepcionamos pessoas. Nós ferimos pessoas e pessoas nos ferem. Nós temos queixa dos outros, assim como os outros também têm queixa de nós. E talvez você esteja com o coração preso por falta de perdão. Talvez você esteja atolado em um atoleiro por causa de falta de perdão. Talvez você não consegue mais sorrir por falta de perdão. E é por isso que o perdão é tão vital na sua vida. Queridos, quem não perdoa não consegue sorrir. Quem não perdoa não consegue amar. Quem não perdoa não consegue viver. Quem não perdoa não consegue fazer parte, fazer plano com pessoas. Quem não perdoa não consegue ter um relacionamento sincero com alguém. Às vezes você vê pessoas que ficam pulando de relacionamento em relacionamento. Namoram hoje, namora outra amanhã e nunca dá certo. E ela fica condenando as pessoas. Mas às vezes o que está faltando é perdão dentro dela. Sabe por quê? Porque quem não perdoa adoece física e espiritualmente. Quem não perdoa se entrega aos flageladores e aos verdugos da consciência. Mas o perdão é a asepsia da alma. O perdão é a libertação da alma. O perdão é a faxina da mente. O perdão é a cura de dores antigas que ficam dentro do coração e te fazem parar, te fazem paralisar, sem conseguir prosseguir. Eu namorei uma moça antes de casar com a Bruna 5 anos. E ela terminou comigo e eu fiquei muito mal. Eu fiquei triste. E eu não conseguia superar o término desse relacionamento. E eu conversei um dia com um pastor e ele falou assim: Bruno, fica tranquilo. Deus tem algo melhor para você. E eu falei para ele assim: pastor, mas eu não consigo superar. Ele falou assim: é porque você precisa pedir perdão para ela e liberar perdão na vida dela. O dia que você conseguir fazer isso, você vai ver que você vai desatolar, você vai sair desse problema que você está vivendo. O dia que eu conseguir olhar no rosto dela e falar assim: olha, eu te perdoo, e eu quero pedir perdão da sua vida, e eu te libero para você ir viver a sua vida, porque eu preciso viver a minha. Foi como se tivesse tirado um peso de dentro de mim. Dentro de poucos meses eu estava namorando com a Bruna, e hoje eu estou casado. A liberação do perdão, o pedido do perdão te faz sair de atoleiros que talvez faz muito tempo que você está atolado e não consegue sair. O perdão vai liberar você da prisão que talvez você esteja vivendo hoje. Talvez você olhe para um lado, você não vê saída. Você olha para trás, você não vê saída. Você olha para frente, você não vê uma luz no fim do túnel. E o que está faltando para a sua vida é liberação de perdão. Jesus te trouxe hoje aqui para você entender que você precisa liberar perdão para aquela pessoa que te pediu perdão e você não perdoou. Você precisa pedir perdão para aquela pessoa que te magoou e você não pediu perdão. Para você sair desse atoleiro, dessa maldita, dessa desgraçada vida que você está vivendo, porque Deus tem algo maior para você, Deus tem algo melhor para você, Deus tem algo que você nem imagina, mas para que você consiga chegar nesse lugar, você precisa pedir ou liberar perdão para aquela pessoa que está aí na sua cabeça, martelando desde o momento que eu comecei a pregar.
O perdão das queixas também deve ser recíproco. Preste bem atenção, o perdão não é unilateral, o perdão é bilateral. Ele tem dois lados. O perdão é liberar perdão em dois sentidos. É você pedir, mas é também você aceitar o pedido de perdão. Quem ofendeu deve pedir perdão, quem foi ofendido deve liberar perdão. Deixa eu te falar uma coisa, eu e você um dia gritávamos, crucifica-o e solta Barrabás, mas um dia ele nos perdoou e nós fomos perdoados. Existem dois lados da mesma moeda, dizendo que nós pedimos perdão, mas nós também devemos pedir perdão. A Bíblia vai dizer que se for necessário, nós devemos liberar perdão 70 vezes 7 por dia. O perdão é recíproco e ilimitado. Meu coração não pode ter limite de perdão. Grave essa frase na sua cabeça, se possível. Perdoar é abrir espaço no coração para ser magoado novamente. Quando você perdoa, o seu coração libera espaço novamente para você ser magoado. E se preciso for, isso vai acontecer 70 vezes 7 por dia. Sabe por quê? Porque Cristo nos perdoa a todo momento. Não limite o perdão no seu coração. Isso pode ser um atraso de vida para você. A ausência de perdão não mata quem recebe, mata quem retém. Talvez você esteja preso em muitas áreas da sua vida, na área emocional, na área psicológica, na área familiar, na área escolar, na área financeira, simplesmente porque tem algo retido dentro de você, tem um pedido retido dentro de você, tem uma liberação perdida dentro de você. Em nome de Jesus, nós temos que perdoar aqueles que nos ofenderam, e nós temos também que liberar perdão, porque um dia Cristo nos perdoou. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Essa foi a oração que o próprio Jesus nos ensinou. O próprio Jesus deu significado verdadeiro ao perdão. Como eu já disse, não é fácil perdoar, não é fácil pedir perdão, mas Jesus, que foi aquele que ressignificou a palavra perdão, é capaz de nos ajudar a perdoar até as dores mais difíceis que existem, até as decepções mais difíceis que existem de ser perdoadas. Por mim e por você nós não conseguimos nada, mas quando nós servimos, quando nós nos entregamos a Deus, o perdão sai de forma verdadeira, tranquila e sincera. O último ponto é perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. Deixa eu te falar uma coisa. O perdão é necessário para viver. Se nós fôssemos resumir a história da humanidade, seria perdoar para continuar vivendo. Ponto. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, assim diz Efésios capítulo 2. E se não tivesse tido perdão para nós, nós continuaríamos mortos e condenados. Mas o perdão de Deus através de Cristo na cruz do Calvário nos trouxe vida novamente. Só é possível viver de coração limpo quando nós entendemos que a cruz reflete o perdão diariamente nas nossas vidas. Hoje talvez é um dia importantíssimo para você entender de uma vez por todas, que para que você continue vivendo, para que a alegria volte ao seu rosto, para que a paz volte ao seu coração, para que o sorriso volte ao seu rosto, para que a tranquilidade volte à sua vida, é necessário você liberar aquele perdão que está retido no seu coração, faz ó. É necessário você pedir aquele perdão que faz ó, que está parado dentro de você. Por mim e por você é impossível, é inalcançável, é quase inadmissível dentro de nós como seres humanos conseguir pedir perdão para alguém que nos magoou. Mas quando nós refletimos o perdão de Cristo na cruz do Calvário, na nossa vida, se torna tudo mais fácil, se torna tudo mais descomplicado. E o perdão deve ser completo e sem ressalva.
Deus nos perdoa completamente. A Bíblia vai dizer que Ele esquece dos nossos pecados. Ele lança as nossas transgressões no mar, e Ele desfaz os nossos pecados, assim como a névoa se desfaz quando sopra o vento. Você já viu uma cerração muito forte, e de repente bate o vento e ela se desfaz assim como num passe de mágica? Assim é o que acontece quando nós pedimos perdão dos nossos pecados para Deus. Mas preste bem atenção, perdoar não é esquecer. Quando nós perdoamos, nós não vamos sofrer de amnésia e vamos esquecer aquela decepção que alguém colocou dentro de nós. Você vai conviver com aquela lembrança eternamente. Eu já te contei 2 histórias aqui de pessoas que eu precisei pedir perdão, e eu lembro delas até hoje, mas existe uma diferença. Quando nós perdoamos, nós lembramos da decepção sem emoção. Perdoar é lembrar da dor que você sofreu sem emoção. Quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece os nossos pecados, ela não está dizendo que Deus sofreu uma amnésia, não. Ela está dizendo que Deus não joga mais na nossa cara aquilo que Ele perdoou. Quando nós perdoamos verdadeiramente, quando nós liberamos o perdão completo, sem ressalva, nós não vamos mais jogar na cara da pessoa aquele problema que um dia nós tivemos. É não cobrar mais essa dívida, é zerar a conta, é acabar, é lembrar daquele problema sem dor, é lembrar daquele problema sem emoção. O perdão verdadeiro é conta zerada. O perdão verdadeiro é lembrar sem emoção. O perdão verdadeiro é lembrar daquilo que você viveu, contar para as pessoas como testemunho de que você fez parte de algo que foi verdadeiro, que Deus fez na sua vida. Hoje eu escrevi no meu Instagram que o perdão é tão necessário para a vida quanto a raiz é necessário para uma árvore. Você já viu uma árvore crescer sem raiz? Eu não vi. Você já viu alguém viver plenamente sem liberar ou pedir perdão para o próximo? Desculpa, mas eu não vi. A vida só é vida quando nós não estamos presos na falta de perdão. Deus nos perdoou completamente e assim nós devemos fazer. Nós precisamos perdoar completamente quem nos magoou e seguir em frente. É conta zerada. A palavra perdão aparece 365 vezes na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. É um tipo de perdão todo dia para as nossas vidas. É um tipo de liberação de perdão todos os dias para as nossas vidas. E talvez é isso que você está precisando. Talvez é essa liberação de perdão para um pai, para uma mãe, para um tio, para uma tia, para um amigo, para um parente, para um patrão, para uma ex-namorada, para um ex-namorado, para um amigo, para uma amiga. Talvez hoje é o dia em que Deus te trouxe aqui, para você entender de uma vez por todas que você está atolado dentro de um atoleiro por falta de perdão, mas Ele está com a mão estendida, liberando perdão para a sua vida, e isso deve ser reproduzido por você para outras pessoas, porque existe um perdão todo dia para a sua vida, e cabe a nós como cristãos liberar esse perdão. Eu quero que você feche os seus olhos, toda a igreja de olhos fechados agora, em nome de Jesus. E talvez essa palavra falou o seu coração, talvez essa palavra mexeu dentro de você, e talvez desde o começo você está lembrando de alguém que você precisa pedir perdão. Talvez você está lembrando de alguém que é necessário você liberar perdão para essa pessoa, porque você está atolado nesse lamaçal e não consegue sair. Pois Cristo te trouxe aqui hoje para te falar que é dia de liberação de perdão, é dia de pedido de perdão. Se o louvor puder subir aqui, por favor. Toda a igreja de olhos fechados, por favor. E talvez você está sentindo uma vontade imensa de pedir perdão,
Talvez você está sentindo uma vontade imensa de liberar perdão, pois deixa o Espírito Santo de Deus usar a sua vida. Pegue o seu telefone, mande uma mensagem, mande um WhatsApp, mande alguma coisa para essa pessoa que você precisa pedir perdão, que você precisa liberar perdão, porque da mesma forma que Cristo nos perdoou, nós devemos perdoar as pessoas que nos magoaram. Você vai continuar sentado, o louvor vai cantar uma canção, e você vai ter esse momento para, se preciso for, mandar uma mensagem, mandar um WhatsApp, mandar um sinal de fumaça, mandar alguma coisa pedindo perdão para aquela pessoa que você precisa perdoar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. É difícil, eu sei que é difícil, eu já passei por isso, e eu sei que eu ainda vou passar, mas é um processo que vale a pena enfrentar, é um processo que vale a pena sofrer, é um processo que vale a pena ser lutado. Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você. Fique de pé, por favor. Tudo sobre você. Não limite o perdão na sua vida, não esqueça, perdoar é abrir espaço no coração para ser magoado novamente. Não pense duas vezes em pedir perdão se você precisa pedir perdão. Não pense duas vezes em liberar perdão se você precisa liberar perdão. Nós perdoamos porque nós fomos perdoados por Cristo na cruz do Calvário. Feche os seus olhos. Deus, eu quero liberar uma palavra sobre a vida dos meus irmãos. Que a graça do Senhor, que o perdão do Senhor esteja todos os dias nas nossas vidas. A tua palavra, Jesus, tem uma liberação de perdão diária para nós, e nós fazemos parte, nós tomamos posse dela. Deus, o coração que precisa ser perdoado, que ele receba esse perdão. Jesus, aqueles que precisam pedir perdão, que o Senhor os encoraje a pedir perdão. Aqueles que precisam liberar perdão, que o Senhor os encoraje a liberar perdão. E que a mão poderosa do Senhor, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre essas vidas. Que a graça, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre essas vidas. Eu os abençoo em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém.